Olá pessoal, tudo bem? Novamente gravando vídeos, depois de um tempo aí fora, né? Subi alguns vídeos antigos, achei que eram relevantes para o momento, mas realmente foi um último mês em que não consegui equalizar a situação para poder gravar um vídeo com um tema interessante e com o apuro necessário de sempre. Mas vamos lá, hoje nosso tema vai tratar sobre os overachievers da história do esporte, né? Da história do esporte, entendendo sempre as quatro modalidades principais que nós tratamos aqui no canal, né? Futebol, basquete, Fórmula 1 e tênis. Esse vídeo é um complemento a uma série de outros que nós já temos aí, os jogadores, os atletas superestimados, os subestimados, aqueles que tiveram carreiras muito vitoriosas, mas que não ganharam os principais prêmios. E também tem um vídeo sobre os underachievers. Então esse vídeo tem total conexão com esse outro. Explicando primeiro então o conceito, né? Quando nós tratamos lá dos underachievers, a ideia era que de fato se tratava de atletas cujo produto final não correspondia ao talento, ao domínio, às capacidades que esses atletas demonstraram ao longo das suas carreiras, fosse em breves momentos, fosse num determinado auge ou ao longo de toda a trajetória, ou seja, que o produto final, né, as conquistas, se for títulos coletivos ou premiações individuais, enfim, estatísticas totais deles, parece pouco, né, ou não parece fazer jus a tudo que de fato eles demonstraram, né? Então, para você ver quem foram esses, vai aparecer ao final desse vídeo, vai aparecer um quadradinho ali, para você ver quem foram os escolhidos lá. Mas você vai notar que nessa lista dos quatro principais, vai ter dois que ganharam muita coisa, né? Então, se caras que ganharam muita coisa eu considerei underachievers, é porque, na minha concepção, né, na minha visão, eles eram para ter ganhado ainda mais e estão fatalmente, talvez, entre os 10 maiores da história dessas modalidades, né? E se eles são entre os 10 maiores e as conquistas deles não correspondem a isso. Ao passo que outros dois que eu escolhi lá são caras muito grandes, muito importantes, reconhecidos, mas que também acabaram tendo poucas, vamos dizer assim, no produto final, poucas conquistas, no caso. E hoje também, então, os overachievers, nós vamos tratar de alguns caras que ganharam demais, mas esse demais parece ser muito mais do que eles tinham para entregar, e alguns outros que conquistaram não muita coisa, mas que também já parece ser demais para o que imaginava-se, o que viu-se deles ao longo da sua carreira, imaginando que mesmo essas conquistas já não fazem muito jus ao que foi por eles apresentados, né? Então, esse conceito de underachiever e overachiever, o que conquista a mais, conquista a menos, na minha concepção, ele vai ter a ver muito mais com o talento real desses atletas e o produto das conquistas. Por que eu digo isso? Porque no que eu vejo nas análises, principalmente americanas, né, quando eles tratam, por exemplo, de um overachiever, eles tratam, por exemplo, a trajetória de alguém que começou, vamos dizer assim, muito mal, começou sem despertar atenção. Aquele atleta que de repente foi se aprimorando, que foi melhorando, que foi se tornando cada vez mais dominante, que uma certa mudança de contexto ele foi sendo lapidado e foi virando muito mais capaz do que se imaginava de início. Mas eu vou tratar aqui, portanto, do produto final da trajetória desses caras ao longo de todo o tempo, que de fato eu não vi nesses nomes que eu vou dizer, embora um deles seja totalmente histórico, né? Vocês já vão entender. Eu não vi em nenhum momento nada que justificasse esses atletas terem conquistado mais do que outros N atletas que de fato mereciam e que por razões N, às vezes psicológicas, às vezes de contexto histórico, às vezes de opções erradas na carreira,
às vezes por lesões mesmo, que foram prejudicados e acabaram tendo menos conquistas do que esses aqui citados. Então, na minha concepção, um overachiever é alguém cujas conquistas, cujas estatísticas são maiores do que aquilo que ele apresentou de capacidade, né? Então vamos começar falando do futebol, né? Quando a gente pensa num overachiever no futebol, a primeira imagem que para mim, pelo menos, alguém que conquistou demais e fez de menos, o primeiro nome que surge na minha cabeça é do Belletti, né? O Juliano Belletti. Esse é um cara que, assim, quando eu vi ele surgir ali, as primeiras lembranças dele são ali no período do São Paulo, talvez, né? Em 99, 2000. Particularmente me lembro de uma situação, acho que foi uma semifinal do Campeonato Paulista de 2000, em que o Marcelinho Carioca acaba sendo expulso por uma falta bem agressiva, né, nele, no Belletti. Então, é um cara que, assim, se você olha ali no currículo dele, né, ele tem Copa do Mundo e tem Champions League. E na Champions de 2006, do Barça, né, inclusive ele acabou fazendo aquele gol na final, né. Então, é um cara que realmente, para mim, me parece um absurdo tudo que ele apresentou por Cruzeiro na Europa, sempre um talento muito abaixo até mesmo das oportunidades que eram oferecidas a ele, né? Que ele abraçou. Mas que ele tem um produto final, né? Vamos dizer assim, não vou usar a palavra invejável, mas né, que se você pensa, por exemplo, para pegar um cara da mesma posição dele, né? O Leandro do Flamengo, né? O Leandro do Flamengo não tem Copa do Mundo, né? Não atua na Europa, mas assim, a diferença entre um e outro não é que o Leandro foi melhor do que o Belletti, né? Mas parece que não são nem profissões semelhantes, né? São profissões distintas que eles exerceram. Porém, eu não vou considerar o Belletti o maior overachiever da história do futebol, porque justamente ninguém vê o Belletti como um grande cara, né? Ninguém olha e fala, pô, ele está na lista dos 60 maiores laterais direitos do São Paulo nos anos 2000. Ele não, acho que não entra nem nessa lista, né? Um exagero, mas ele não estaria numa lista de qualquer pessoa, acredito eu. Mas o principal motivo pelo qual eu não vou citá-lo é porque justamente ele não foi protagonista, né? Ele acabou estando ali, tendo algumas oportunidades muito boas, fez parte de alguns elencos, mas ele pouquíssimo ou nada influiu para essas conquistas, né? Por outro lado, nós temos o Daniel Alves. No momento que eu gravo esse vídeo, o Messi ainda não jogou a final da Copa das Ligas, né? Que junta a MLS com o Campeonato Mexicano. Vai ser nesse próximo sábado e creio, acredito eu, que ele tem tudo para conquistar esse título e em conquistando esse título, o Lionel Messi se torna isoladamente o maior vencedor de títulos coletivos da história do futebol, né? Títulos oficiais reconhecidos. Hoje, Daniel Alves e Messi estão empatados. Então, isso, você olha para essa informação, ela é um claro caso de um overachiever, no caso do Daniel Alves. Mas não dá para excluir totalmente os méritos dele, porque apesar da pessoa dele, né, que eu sempre desconfiei do Daniel Alves, não pelo que ele fez, mas um cara que tinha como ídolo, né, a Xuxa, uma certa feita num desses programas aí, ele faz uma surpresa da Xuxa conhecê-lo, o cara chora, fica paralisado, né? E outros casos, como as opiniões dele, né, sempre bastante relacionadas a futebol, sempre muito agressivas, muito provocativas, né? Se colocando talvez na cabeça dele, de fato, como maior do que o Leandro, por exemplo. Eu tenho certeza que o Daniel Alves considera que ele foi um lateral direito muito melhor do que o Leandro, né? Ele deve achar também que ele é muito superior ao Cafu, a todos os outros. E lembrando da minha seleção de 96 até hoje, né, os meus laterais direitos foram o Zanetti e o Maicon. E qualquer discussão que você coloque para mim, eu ainda colocaria o Felipe Lan e o próprio Cafu, né?
nessa lista aí à frente do Daniel Alves do que eu vi, do que eu testemunhei. Mas para ele, Daniel Alves, certamente ele é superior a todos esses quatro, sobretudo ao Maicon, né? Compatriota dele, ele deve achar que é muito melhor. Mas enfim, são dois casos aí de caras, né? Um que conquistou demais, mas que não era protagonista, e o outro que teve grandes conquistas, embora em volume não seja tão grande, mas que em nenhum momento fizeram jus ao que ele apresentou. Porém, nenhum dos dois eu vou colocar como overachiever, porque, em primeiro lugar, eles não são campeões da Copa do Mundo e tampouco são jogadores que venceram, né, prêmios individuais diretamente. Então, a minha escolha para o maior overachiever do futebol, da história do futebol, vai ser para o Fábio Cannavaro, o zagueiro italiano. Foi um ótimo zagueiro, sem dúvidas, muito bom, mas também, na própria comparação com a geração dele, e com a geração da Itália, né? Eu poderia citar outros jogadores que, no mínimo, me impressionaram mais do que ele em dados momentos. Mas o fato é que o Fábio Cannavaro, ele campeão da Copa do Mundo de 2006 e seis e foi o vencedor da Bola de Ouro na sequência, né? O que é um disparate, na minha visão. A gente fala, né, do... Certa feita, até aqui no canal eu comentei, né, dos prêmios absurdos da FIFA, né? Citei três que são muito lembrados, que é o Oliver Kahn como melhor da Copa 2002 e o Cannavaro e o Modric como bolas de ouro 2006 e 2018. Eu não pus como um total absurdo a vitória do Cannavaro ali, eu cito que seria justificável pelo que foi visto e apresentado, né? Justificável é diferente de dizer que é o correto, na minha visão. Mas foi justificável por quê? Porque a Itália foi campeã, ele foi o principal jogador de uma equipe que era eminentemente defensiva, natural que com o desempenho do Pirlo, do Del Piero e alguns do Totti ali na frente, que foi o que fez, em último caso, a Itália avançar, sobretudo ali na semifinal, né, contra a Alemanha, mas é um time que baseou-se na defesa, né? E ele ali, naquele torneio, ele desempenhou muito bem, culminou com o Zidane fazendo aquela grande besteira na final de 2006 e seis e se aposentando, né? Logo após a Copa. Portanto, o Zidane nem sequer jogou o restante do ano, metade, segunda metade do ano de 2006. E, portanto, é justificável que o Cannavaro tivesse sido colocado no lugar dele. Porém, o Cannavaro, me parece que aquela Copa dele de 2006 não condiz com o super talento que ele foi aparentemente colocado ali naquele período, né? Nem com o que ele havia produzido antes, nem com o que ele produziria depois. Ele vai para o Real Madrid e eu lembro de imagens dele tomando dribles muito assim, sem qualquer disputa, né? Não teve números condizentes e na sequência ele também não durou muito tempo no Real Madrid, né? E ele é um jogador que já desde os meados dos anos 90 já tinha aparecido. Tem uma foto famosa dele, ele e o Maldini, não lembro se é o Maldini, acredito que sim, os dois tentando marcar o Ronaldo Fenômeno naquele torneio da França, um jogo que, salvo engano, foi um empate entre Brasil e Itália. Então, nós estamos falando de 97, né? O Cannavaro jogou, portanto, um período na seleção italiana, né? 98, 2002, em que a seleção italiana saiu relativamente cedo, né? Então é isso que eu digo, com os contemporâneos e com os compatriotas dele, eu poderia citar alguns jogadores, né, que na posição dele, ou posição muito parecida, que foram superiores a ele enquanto zagueiros, né, defensores, e que tiveram carreiras melhores do que a dele ao longo de todo o tempo. Porém, ele tem uma Copa do Mundo, como talvez não o protagonista, mas um dos protagonistas, e uma bola de ouro. Então, para mim, ele é o maior overachiever da história do futebol, porque nada do que ele produziu é condizente com a bola de ouro que ele tem, né? Falando de carreira toda. E também uma Copa do Mundo. Você pensar quantos outros atletas, jogadores de diferentes posições, não ganharam a bola de ouro porque a concorrência foi muito elevada e que não ganharam uma Copa do Mundo
porque num dado momento, naquela seleção que eles estavam, algum adversário que eles enfrentaram naquela época, naquele período em que a Copa aconteceu, eles não estiveram na sua melhor forma, né? Ou porque teve algum infortúnio durante o torneio. E ainda você juntar a Bola de Ouro e a Copa do Mundo, me parece realmente um extrapolar aí de conquistas para Fábio Cannavaro. Pulando para o basquete, nós temos uma situação bastante semelhante ao que eu descrevi aqui, né? Quando eu penso em overachiever, talvez o primeiro nome que me venha à cabeça é o do Robert Horry. Robert Horry, 7 títulos da NBA, né? É mais do que o Michael Jordan, mais do que o Kareem Abdul-Jabbar, mais do que o LeBron, mais do que o Kobe, né? Para citar alguns, e mais do que muitos dos mitos históricos. E alguns mitos históricos, inclusive, 0 título, né? Poderia citar Karl Malone, John Stockton, Elgin Baylor, né? Naquele vídeo que eu faço sobre os maiores sem as principais conquistas, esses nomes todos foram evocados. Então tem N jogadores que sequer conquistaram um título da NBA que são lendas da NBA, né? Charles Barkley, Allen Iverson, e a lista vai longe. Alguns conquistaram apenas uma vez, alguns duas, né? Wilt Chamberlain, Hakeem Olajuwon, entre outros nomes, apenas 2 campeonatos de NBA, né? Mas esses caras todos, né, esses principais nomes aí que eu coloquei, foram muito mais protagonistas do que o Robert Horry em qualquer momento da carreira dele, inclusive nas decisões. Mas Robert Horry, ele era chamado de Big Shot Bob, né? O Bob, o Roberto, né? Grandes arremessos, por alguma razão, né? Teve algumas séries de playoffs em que pelo menos algum jogo foi decidido naquele último lance, naquele último arremesso dele, né? Um cara que contribuiu para as equipes nas quais ele foi campeão. 2 vezes com o Houston Rockets, 3 vezes com o Lakers e mais 2 com o San Antonio Spurs. Então ele fez parte de grandes elencos que tinham esses mitos ali, né? Então em 94, 95 ele jogou ao lado, né, do Hakeem Olajuwon, principalmente. Jogou ao lado também do Clyde Drexler, né? Uma dessas temporadas. No Lakers ele jogou junto com Kobe Bryant e Shaquille O'Neal e depois no Spurs, né? Com o trio Tony Parker, Manu e principalmente Tim Duncan, né? Então ele fez parte de grandes elencos que outros grandes jogadores não tiveram a oportunidade de fazer parte. Mas assim, eu não consideraria ele o maior overachiever da história da NBA, justamente porque na carreira dele, né, na temporada regular que nós chamamos, ele sempre foi muito tímido, né, poucas aparições, números muito modestos, pouco relevantes, e não tem premiações individuais para ele, né, o que não o colocaria, portanto, como alguém que conquistou demais, exceto os títulos coletivos. Outro nome interessante, que seria algo como o Belete da NBA, é o do James Jones, que jogou ali no Miami Heat e depois no Cleveland Cavaliers com o LeBron, né? Ele ganhou 2 títulos no Miami e mais um no Cavaliers, tem 3 títulos da NBA, com praticamente nenhum minuto de quadra nessas séries de playoffs em que ele conquistou, né? Então, a gente tem outros casos que poderia citar, né? Mas o James Jones é curioso porque são 3 títulos e quase nenhum minuto. Nas finais, acredito eu que nem teve minutagem, né? E até o LeBron, certa vez, elogiou, falou que ele é o jogador favorito dele na história. De repente, ele é aquele cara de elenco, né? Como foi, por exemplo, o Ricardo Rocha na Copa de 94. É um overachiever, talvez, o Ricardo Rocha, né? Aquele cara que ajuda o elenco com a motivação, às vezes com as piadas, às vezes com um conselho, né? Às vezes dando uma dura em alguém, mas que tecnicamente, em termos de produção, é quase nulo, né? Mas também não vou chamar o James Jones de maior overachiever da história da NBA. Eu pensei em alguns nomes, né, jogadores aí que tiveram temporadas absurdas, mas que posteriormente não conseguiram mais estar ali, né? Pensei até, juro para vocês que pensei no nome do Russell Westbrook, mas acho que seria um grande exagero chamá-lo de overachiever, né? Porque afinal de contas,
O cara já liderou a NBA em pontuação, acredito que 2 vezes, outras vezes foi líder de assistências, né? Ele foi o cara que desde o Oscar Robertson ninguém havia conseguido, né? Fazer um triplo-duplo de média na temporada, né? Ou seja, mais de 10 rebotes, mais de 10 assistências e naturalmente mais de 10 pontos, né? Podemos questionar que em um dado momento ele passou a atuar apenas para obter esses números, mas o fato é que foram algumas temporadas em que ele conseguiu essa média que até então era algo assim quase mágico que o Oscar Robertson havia conseguido fazer uma vez numa temporada. Ainda que o Oscar Robertson, durante as suas primeiras 5 ou 6 temporadas, ao final dessas 6 temporadas, ele somava, né? Fazia uma média de triplo-duplo. Pensei em alguns outros nomes, né? Por exemplo, Derrick Rose. Mas o Derrick Rose é um cara que foi muito prejudicado pelas lesões, né? Natural que depois de um período ali, 2012, 2013, temporada 2012, 2013 em diante, ele já não consegue mais atuar no primeiro nível. E você olha lá, ele foi MVP, né, da temporada 2010-11, foi o estreante do ano, era um jogador exuberante que depois nunca mais conseguiu retornar. Talvez algo como um Paulo Henrique Ganso, vamos colocar assim, né? Temos alguns jogadores na história do futebol que são assim, que brilham por um tempo, mas que alguma lesão os impede de tornar a jogar em alto nível, né? Às vezes, em alguns jogos, ou alguma sequência de jogos, ou em alguns contextos, eles performam muito bem, mas que jamais retornam próximo daquele nível original. Ainda assim, seria talvez um exagero chamar o Derrick Rose de overachiever, né? Só fechando parênteses, essa semana, algumas semanas atrás, um jornalista americano falou que o Jimmy Butler é o maior overachiever da história da NBA, mas com aquele conceito, né? Porque ele começou uma carreira de forma muito tímida e a gente vê ele batendo recordes de pontuação em alguns jogos, levando, né, suas equipes muito longe no playoffs. Então, ele acaba sendo um overachiever daquele produto inicial. Mas quem vê o Jimmy Butler jogando sabe que ele teve algumas dificuldades na carreira quando teve que dividir, né, os holofotes com dois, três grandes jogadores. Ele acabava sendo meio ofuscado, mas que nas vezes em que ele teve que liderar, ele mais do que fez jus, né? E uma pena, na verdade, a rigor, o Jimmy Butler pode ser mais jogado para underachiever do que overachiever, na minha visão, né? Então, o grande overachiever da história da NBA, eu vou citar o Blake Griffin. Hoje até ele é um jogador que a gente olha e pensa, né? É um jogador de elenco apenas, né? Um jogador apenas que está rodando aí para lá e para cá nos times, em poucos minutos de média, né? Um jogador que acaba, nessas últimas temporadas, poucos minutos, né? E médias muito tímidas ali na pontuação, nos rebotes, o que seja. Mas é um cara que o hype, né? O falatório em volta dele foi muito grande. Ele foi, eu não lembro agora, posso estar falando besteira, se ele foi a primeira escolha do draft, mas ele foi uma das primeiras e também entrou ali para o time dos estreantes. Acho que naquele ano ele não foi escolhido estreante do ano, mas entrou para o time dos estreantes, né, as 5 posições, né, ele foi considerado o melhor da posição dele entre os estreantes, participou de vários All-Stars, em alguns playoffs, o time dele nunca chegou aí à final, mas talvez uma final de conferência, né, ganhou lá uns Slam Dunk Contest, em alguns All-Star Games, né, enterrado, mas sempre foi um jogador, na minha visão, extremamente limitado. Fazia essas enterradas ali, meio espalhafatosas, às vezes dava uns tocos, né? É um jogador que brigava ali, chamava muita mídia, muita atenção, mas que nunca eu vi nada de especial no que ele apresentou, né? Então, na minha visão, esse é o maior overachiever da história da NBA, ainda que tenha outros casos semelhantes ao dele, mas assim, a desproporção da mídia, a desproporção do que se esperava, o que se dizia que ele ia fazer, que ele poderia naquela temporada, né?
Talvez em uma ou outra temporada ele tenha tido algumas médias interessantes, mas nunca liderou, né, a NBA em rebotes, por exemplo. Enfim, nunca vi nele nenhum motivo para tanta repercussão durante um certo tempo. Hoje está bem colocado, o que ele apresentou, ele está no lugar certo. Ele é um jogador de banco de reservas, um jogador que pode ali, num dado momento do jogo, coloca ele para ele segurar algum atleta ou para fazer algumas infiltrações, chamar algumas faltas, mas nada mais do que isso, né? No tênis, e na Fórmula 1, que são as duas próximas categorias, são, né, esportes individuais. O tênis totalmente individual, a Fórmula 1, aquela coisa meio híbrida, como eu costumo dizer, né? Além da questão do carro, né? Toda a equipe que realmente influi no desempenho do carro para o piloto. Mas esses dois esportes é mais difícil você chamar alguém de overachiever, né? Por quê? Porque, de fato, você não pode dizer, vamos lá, como citei da NBA e do futebol, caras que ganharam uma Copa do Mundo, uma Champions ou um título da NBA, né? Ah, o Blake Griffin, só para fechar o parênteses, ele também esteve em alguns dos elencos olímpicos, né, dos Estados Unidos. 2012 ele estava no elenco e não faz jus àquele time lá, sem a menor dúvida. Ele era o estranho no ninho, como alguns caras lá do Dream Team de 92 também. Você sabe que não deveriam estar lá, outros tantos deveriam estar, não estiveram por rixas, por às vezes alguma lesão ali no momento, enfim, né? Então, só mais um dado acerca disso. Mas você não pode dizer que alguém que conquistou um título mundial de Fórmula 1 ou que tenha conquistado um Grand Slam no tênis, alguém que tenha chegado ao número um do ranking mundial do tênis, né? Alguém que tenha conquistado muitas vitórias na carreira da Fórmula 1 seja um overachiever, né? Eu acho que seria naturalmente que você vai dizer que alguns pilotos que foram campeões mundiais são inferiores a alguns pilotos que não foram campeões mundiais, isso não há dúvida, né? Eu pensei no nome do Jacques Villeneuve para colocar aqui, mas repito, um cara que foi campeão da Fórmula Indy, campeão da Fórmula 1, que estreou quase vencendo a sua corrida, né? A primeira corrida dele ele quase venceu, não venceu porque começou a ter problema de vazamento de óleo no carro e terminou em segundo lugar. Enfim, depois, posteriormente, ele virou um personagem meio caricato, né? Começou a andar para lá e para cá, se aposentou no meio de uma temporada. Então, ele, né, você acha que é um jogador, um piloto que até chegou longe demais, mas eu não diria que é um overachiever, porque, repito, ninguém ganha um campeonato mundial de Fórmula 1 sem ter capacidades, né? E ele ganhou um campeonato contra o Schumacher, né? O Schumacher tentando tirá-lo da pista ali. O próprio Damon Hill é um que muitas pessoas chamam de overachiever, mas é um cara que estreou, né, na Fórmula 1 aos 32 anos. O cara estreia aos 32 anos. Depois ele dividiu a Williams com o Prost em 93 e venceu três corridas seguidas, né? Dividiu a equipe com o Senna naquele início, uma Williams que sofreu muito, que teve que melhorar demais ao longo daquela temporada, muitas mudanças, e conseguiu algumas vitórias bem interessantes, como o GP do Japão de 94. Perdeu também o título quando o Schumacher jogou o carro em cima dele, ainda que, diferentemente do Villeneuve, o que fez o Damon Hill chegar ali à última corrida com condições de ser campeão foi algumas suspensões e desclassificações do Schumacher, né? Que a rigor não teria chance. Mesmo que nós questionemos a validade da Benetton naquele ano, o desempenho do Schumacher é sempre muito superior, né? Mas o Hill, de novo, em 95 ele ganhou algumas corridas, em 96 ele ganhou o título com bastante segurança, mas em 97 quase venceu com uma Arrows, né? Uma Arrows, né? Uma equipe medíocre para baixo, ganhou uma corrida com a Bélgica, na Bélgica com a Jordan, né? Então ele é um cara bom mesmo, é um bom piloto e que teve a graça de ser campeão do mundo, coisa que alguns outros monstros, né, como o Stirling Moss, sobretudo, não tiveram. Então, sim, a gente vê esse desequilíbrio, mas
para chegar num título mundial de Fórmula 1, para passar ali de 20 vitórias, como é o caso do Damon Hill, não é só a sorte, não é possível que seja só isso, né? Poderia citar também alguns pilotos, né, em que você vê que num ano eles estiveram numa dada equipe, o próprio Sérgio Pérez, vamos dizer assim. Checo Pérez é um cara que apareceu ali, chamou muita atenção, daí foi para a McLaren, aprontou, fez umas bobagens, daí foi meio limado, ficou meio escanteado para lá e para cá, daí depois teve uma chance de retomar, né? Venceu corridas aí interessantes pela Red Bull, mas naturalmente que ele está dividindo a equipe com um extra classe, né? Então a comparação é muito complicada, ainda que de fato ele esteja devendo, sobretudo nesse ano 2023, ele está devendo, né? Você vê o Max Verstappen deitando, Checo Pérez venceu já 2 corridas, mas no mais ele tem corridas que ele não vai para o Q3, corridas que ele fica, né, muitas corridas fora do pódio, corridas fora do top 6. Então, mas eu acho que é mais pelo lado ali do psicológico, né? Ele foi destruído, detonado, né? Então, ele é mais um Berger, né? Falando no Berger, eu poderia citar o David Coulthard como um cara que é overachiever, né? Se você comparar David Coulthard com o Barrichello, praticamente trajetórias muito semelhantes. Ele é um cara que teve muitas chances boas antes do Rubinho, né? Ele pegou o carro do Senna, ele ficou na McLaren um tempão, mas ele nunca demonstrou, né? O campeonato de 2001, que é o que a gente lembra dele bem, um bom começo até maio, junho, e depois mais nada. E no final da carreira, ele é aquele piloto que realmente era o que nós chamamos de chicane ambulante, né? É um cara que atrapalhava mesmo a Fórmula 1, né? O cara que causava acidentes, o cara que se tornava aquele retardatário que não tinha noção do que estava fazendo. Então, talvez o David Coulthard merecesse ser chamado de overachiever. Mas a minha escolha vai pelo Valtteri Bottas, para não delongar demais. Esse é um cara que você observa os números, exceto o fato dele não ter sido campeão do mundo, né? Que ele já não fica naquela galeria ali dos 30 e poucos pilotos que foram campeões mundiais. Mas se olhar a estatística da carreira dele, né? Aproveitamento, você pensa se tratar de um cara muito bom, né? Foram aí, acredito eu, que 10 vitórias que ele teve na Fórmula 1, algumas tantas pole positions e voltas mais rápidas e pódios, né? Muito próximo em alguns casos, ele está no top 10 da história da Fórmula 1, né? Mas ele é um cara que realmente, ok, teve algumas corridas legais, alguns momentos interessantes. Quando o Massa foi para Williams, ele superou o Massa, né? Mas ele é um cara assim que é totalmente insípido, né? Você percebe que ele não tem capacidade de estar naquele hall de pilotos principais da sua época, né? Para nem falar de história, né? Então eu acho que no produto final, olhando tudo, o número de vitórias dele, repito, a campeões mundiais que não venceram tantas provas quanto ele, né? Então ele é fruto também de uma época em que os carros não quebram, em que essencialmente você não pode testar e melhorar os carros ao longo do ano, para citar apenas 2 fatores da Fórmula 1 atual, né? Então a confiabilidade é altíssima e há pouca chance de pouco espaço ali, né? Para você melhorar ao longo do ano, você impor alguma coisa como piloto e fazer aquele carro andar mais, né? As limitações que o próprio regulamento impõe. Então, ele de fato seria um piloto que, no cotejo com qualquer um dos grandes da história, e não apenas os campeões, mas citando o próprio Rubinho, né, que a gente pensa, se você olhar os números do Rubinho e do Bottas, vão acabar, no final das contas, vão acabar muito semelhantes. Acredito que o Bottas não vai superar o Rubinho em alguns casos, porque agora ele já não está mais em carros dominantes. Mas uma temporada a mais que ele tivesse ficado na Mercedes, ele teria números superiores ao do Barrichello em período final de grandes prêmios quase igual. E
na minha visão, a distância entre o Rubinho e o Bottas é bastante grande. O Rubinho é consideravelmente melhor do que o Bottas na história, né? Então, para mim, ele é o maior overachiever da história da Fórmula 1. É um cara que esteve no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, pela razão errada, né? Porque a razão não era ele, né? E o Hamilton é o que mais lamenta a saída do Bottas da Mercedes, certamente. E no tênis, pessoal, então o tênis, mais do que na Fórmula 1, é difícil você dizer que alguém é um overachiever, né? Eu poderia pensar, por exemplo, em nomes como Kevin Anderson ou Robin Söderling, caras que chegaram à final de dois Grand Slams, né? Caras que fizeram lá parte do ATP Finals em algumas temporadas, né? Ficaram entre os 8 ou 10 melhores, né? Ganharam aí alguns torneios importantes. Poderia citar outros jogadores, né, que ganharam alguns Masters, um ou outro Masters e chegou numa final de Grand Slam alguma vez. Eu acho complicado você dizer que algum desses seja um overachiever, né? Já li gente, por exemplo, considerando o Stan Wawrinka como overachiever, mas aí mais no caso semelhante ao do Jimmy Butler, né? É um cara que durante muito tempo foi muito tímido, a aparição dele, mas aí ele começou ali 2012, 2013, começou a aparecer com mais consistência, chega lá e vence um Grand Slam em 2014, vence um Grand Slam em Roland Garros, interrompendo a chance do Djokovic ganhar Roland Garros pela primeira vez, e vence depois um US Open, né? Então, um cara que obteve 3 Grand Slams, Masters, né? O Federer, por exemplo, não tem um Monte Carlo porque o Wawrinka venceu contra ele, que impediu, como eu disse, algumas sequências muito importantes do Djoko, pediu mais um Grand Slam do Nadal, então um cara com vitórias muito pesadas, né? E portanto eu não acho que ele seja um overachiever. Eu acho que ele é um cara que não esteve no nível do Big Three, naturalmente, esteve abaixo do Murray, né, ao longo da carreira e também do Del Potro, né? Mas o Stan the Man, foi um grande jogador, é um grande jogador ainda, né? Ainda está no circuito. Então eu não o consideraria um overachiever. Repito, há alguns caras na história que conquistaram igual ou menos do que ele, que são melhores do que ele, certamente. Quando você olha que o Wawrinka tem 3 Grand Slams e o Guga tem 3, né, naturalmente que a gente entende que o Guga é um jogador no pacote completo superior ao Wawrinka. O próprio Murray, como eu citei, também tem 3 Grand Slams, ainda que tenha 8 finais, né, em que ele foi vice-campeão. Juan Martín del Potro tem um Grand Slam, né, US Open, e uma outra final. Acho que é isso. Tem um torneio olímpico também, né? Aliás, não tem, ele foi vice-campeão olímpico de 2016. Mas você olha, né? Você sabe, você entende que esses caras, eles, no seu dia, eles apresentaram momentos superiores ao do Wawrinka, mas o Wawrinka próximo deles. Então ele não é um overachiever, né? Da mesma maneira, jogadores que chegaram ao número 1 do ranking mundial, mas que não ganharam Grand Slam, caso do Marcelo Rios, entre outros tantos nomes aí. Eu acho muito difícil a gente dizer que alguém no tênis seja um overachiever. Mas eu vou escolher o Roy Emerson, que é um jogador que eu não vi, não acompanhei, mas que quando você coloca na lista dos Grand Slams, ele está lá acima do próprio Rod Laver, do Bjorn Borg, do Jimmy Connors, do André Agassi, do Ivan Lendl, do John McEnroe, Guillermo Vilas, Boris Becker, entre os tantos caras aí, né? Mas por quê? Por uma questão de contexto histórico. Em 1962, após conquistar o Grand Slam completo, Rod Laver decide se profissionalizar. Até aquele momento, antes de 1968, quando o jogador se profissionalizava, ele não poderia mais jogar os Grand Slams. Então houve uma lacuna de tempo entre o surgimento de alguns dos outros mitos e o final de mitos pregressos, ou a saída, troca, né, desses mitos para um período antes da Era Aberta, que nós chamamos, em que o Roy Emerson ele pegou ali uma seara, né, uma entre-safra misturada com um certo deserto, em que ele pôde
empilhar títulos, né? Ele conquistou 12 Grand Slams, mas com esse olhar contextual, entendendo que o Rod Laver estava impedido de competir, para citar apenas um, a gente entende por quê, né? E, enfim, já falamos de Rod Laver várias vezes nesse canal. Ele é, na minha visão, o único jogador da história, tirando, ou melhor, citando Pete Sampras e alguns outros, o próprio Bjorn Borg. Ele é o único jogador da história que merece ser colocado, né, para conversar numa mesa de 4 jogadores, que seriam Federer, Nadal, Djokovic e o Rod Laver, né? Então, o fato de o Roy Emerson ter mais títulos do que o Rod Laver, por uma questão contextual, mais títulos também do que o Borg, que é um cara que parou muito cedo, mais títulos do que Connors, Landon, McEnroe, Agassi, né, jogadores, Stefan Edberg, jogadores que jogaram entre si durante muito tempo, Boris Becker, e dividiram muitos dos títulos, então aí sim há um desequilíbrio claro, clamoroso. Então, o Roy Emerson seria o maior overachiever da história do tênis, mas, diferentemente do Valtteri Bottas, do Blake Griffin e do Fábio Cannavaro, eu acredito que ele seja, né, no tênis maior do que esses caras são nos outros esportes. Mas, enfim, esses são os overachievers da história das principais 4 modalidades tratadas aqui no canal. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.